Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai, que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. No Evangelho de hoje, Jesus traça um roteiro para seus discípulos: esmola, oração, jejum. Mas com indicações absolutamente claras, não para ser visto pelos outros, mas na coerência, na autenticidade do coração, onde só o nosso bom Pai, Deus, pode ver. A propósito desse texto do Evangelho de Mateus, gostaria de compartilhar contigo 3 reflexões. Em primeiro lugar, convém recordar o texto que antecede o Evangelho de hoje. Um discurso no qual Jesus ofereceu sua nova lei, um contraste com a antiga lei judaica, no estilo de vós ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Não te esqueças da frase que encabeça as palavras de Jesus. Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Bem, o texto de hoje continua nessa mesma linha. O Senhor diz: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serem vistos por eles. Ele vai agora nos mostrar como devem viver seus discípulos, como deve ser sua espiritualidade em relação à justiça. E para isso, vai contrastar 2 atitudes: a atitude hipócrita, falsa e publicitária de quem faz de tudo para ser visto pelos outros, para se exibir, e a atitude de quem, na sinceridade, na autenticidade, vive uma piedade, uma espiritualidade, uma religiosidade autêntica, na qual a intenção prevalecerá sobre a obra em si. Essa espiritualidade autêntica, a qual Jesus clama, está contida, a meu ver, naquele precioso Salmo 50, que exalta não o sacrifício, o holocausto, o trabalho exterior, mas sim um coração sincero, humilde, puro. Vejamos o que diz este precioso salmo. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferta um holocausto, o rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente, não desprezeis um coração arrependido. E agora, olha para ti. Reconheces que muitas vezes te invade o desejo de ser visto e reconhecido pelos outros, aquele querer parecer bom, que acaba por arruinar uma boa obra. Às vezes, até te vanglorias dessas ações. Ou pior, acabas por usá-las para dizer: eu fiz isto e tu não fizeste. Ou, eu fui o único que fiz isto e tu não fizeste. Ou aquele terrível com o que eu fiz por ti. Ou simplesmente,
consegues fazer com que, aconteça o que acontecer, acabe por ser conhecido que fizeste isto ou aquilo. Jesus hoje, com radicalidade, te diz que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita. Perguntas-te: qual é a tua justiça, a tua atitude habitual? És generoso, amas sem esperar nada em troca, ou estás excessivamente preocupado em ser visto por outros? Em segundo lugar, Jesus concretiza essa atitude em 3 práticas: a esmola, a oração e o jejum, que são especialmente proeminentes e relevantes durante a Quaresma, mas que na realidade deveria acompanhar toda a nossa vida. Jesus diz: quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita. A esmola, no sentido mais estrito, é fundamental. Significa partilhar alguns dos seus bens com os mais necessitados, porque também aquilo que conquistamos, com esforço e justiça, vem de Deus, que quer que todos os seus filhos vivam com dignidade. Mas a esmola vai além dessa solidariedade. Não se trata somente de dar pouco ou muito do que se tem, mas de dar a si mesmo, de dar o teu tempo, os teus talentos, a tua disponibilidade. Jesus prossegue falando da oração. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. A oração é vital para a vida de fé, mas também é necessário orar com autenticidade. Jesus alerta contra a hipocrisia de rezar para ser visto. Porém, essa é também uma oportunidade para nos questionarmos sobre o nosso modo de rezar. É claro que a Eucaristia, o Rosário ou o Terço, a Liturgia das Horas, são momentos de oração importantes, mas cuidado para não repetir palavras sem a devida atenção ou até mesmo para repetir sem saber seu significado. Reze com fórmulas ou de memória, mas que seja especial para ti, que penetres no sentido das palavras. E não te esqueças, rezes também com tuas palavras. Diga a Ele com total confiança por que tu queres agradecê-lo. Apresente tuas necessidades e peça perdão da mesma forma que um amigo pediria a outro amigo. Às vezes, tu tens que deixar as fórmulas para simplesmente ficar em um lugar escondido do seu quarto, bem ali onde ele está, sem nenhum outro artifício, só tu e ele. Por fim, Jesus fala sobre o jejum. Devemos jejuar para fortalecer o espírito, para nos recordar que nem só de pão vive o homem, para crescer no autodomínio, para ganhar resistência na luta contra o mal e, por solidariedade para com quem tem menos. Aliás, é importante que, juntamente com o jejum, façamos alguma obra de caridade. Agora, perguntas-te: como tu, em sentido profundo, vives a esmola, a oração e o jejum? Em terceiro lugar, chama a atenção nesse texto o fato de Jesus falar em recompensas. Jesus diz que esses hipócritas já receberam sua recompensa. E sobre aqueles que agem com coração puro, com reta intenção, ele diz que o Pai, que vê no segredo, os recompensará. Jesus não está falando aqui de prêmios adicionais ou de recompensas somente para o céu. Está falando da própria realidade da ação. Quando alguém é hipócrita, falso, egoísta, recebe-se uma recompensa, uma satisfação talvez imediata, mas vazia, passageira, que deixa o coração sem nada, como água que escorre entre os dedos e não pode ser retida. A hipocrisia, a falsidade, só geram escravidão e inquietação. Não é à toa que se diz que no pecado está a penitência. E por isso Jesus diz com ironia: eles já receberam a sua recompensa. Por outro lado, quem doa com generosidade, quem reza com sinceridade ao Pai, quem jejuma com autenticidade, esse obtém uma recompensa preciosa. A verdadeira liberdade, a paz do coração, a alegria profunda de Deus. Essa é a recompensa que com certeza tu já experimentaste
e que a Bíblia resume em outro lugar com a frase: há mais alegria em dar do que em receber. Quantos voluntários já experimentaram que, ao se entregarem aos outros, acabaram recebendo muito mais do que deram? Ou quanta paz e alegria vivem aquelas pessoas que têm uma experiência profunda de fé e de oração? Ou como são verdadeiramente livres aqueles que não têm o coração enredado ou preso às coisas e que são livres diante da opinião dos outros? Essa é a verdadeira recompensa, e não há prêmio maior. Perguntas-te: já experimentastes, ainda que só em alguma ocasião, a alegria e a paz que surgem ao viver com generosidade e autenticidade? Que este Evangelho te leve a seguir Jesus consistentemente, sem duplicidade, sem vangloriar-te de tuas boas obras, porque até o que parece ser obra tua, na verdade, é obra de Deus em ti. Que o Senhor te abençoe, te livre de todo mal e te conduza à vida eterna. Amém.